pessoal, vamos começar a aula 18.2. Vou terminar um pouquinho da parte de distorção e trade-off entre eficiência tributária e distribuição de renda, e a gente vai ver também um pouquinho da parte teórica de imposto de renda. Deixamos para depois a parte de imposto de renda para o Brasil. Então, começando a aula aqui de onde nós paramos, a gente viu isso daqui, né? Que o ponto a ser enfatizado aqui, na média, ao taxar os mais ricos, o governo acerta, pois aqueles com maior renda possuem provavelmente maior habilidade de pagar imposto. Tá? Então, aquela argumentação que a gente estava fazendo na aula passada, dois indivíduos com R$ 2.000 de renda mensal, mas muito diferente um dos outros, não é muito provável na média. Tá? Então, aquela diferença muito grande entre o esforço que eles fazem para obter aquele mesmo dinheiro, né, não é tão provável na média, mas não é também algo muito improvável de acontecer. Tá? Mas na média, ao taxar os mais ricos, o governo acerta aqueles com maior habilidade. Então, a renda pode ser uma proxy. Tá? O uso de tributos que causam distorções é uma consequência inevitável do desejo social de redistribuição de renda em um mundo que o governo observa apenas as características dos indivíduos imperfeitamente. Então, o governo vai sempre observar alguma característica, seja a renda, seja a capacidade de trabalho, seja a educação, alguma característica mensurável, tudo bem? O capital que elas possuem, alguma outra coisa relacionada à riqueza, propriedades, etc, etc. As características dos indivíduos, o quanto mais fácil, o quanto mais produtivo é para esse indivíduo, né? Quanto mais fácil é para ele pagar imposto, ou quanto mais produtivo ele é, o governo vai observar isso imperfeitamente, não sabe o esforço que cada um está fazendo por trás da geração de renda. E ainda assim, mesmo sendo imperfeitamente, né, observadas essas características, alguns sistemas tributários são menos distorsivos do que outros. Tá? Então, um pouco naquela linha do second best que nós estávamos falando. Né? E aí a gente pode fazer uma pergunta também, que volta ao início da aula 18.1. Tributar apenas a renda de maneira progressiva ou tributar a renda de maneira proporcional? A gente vai ver como é que são essas definições. E tributar apenas alguns itens de consumo de luxo. Tá? São duas formas diferentes, né? A gente vai ver que qual que é essa maneira proporcional e o que a gente chama de tributação progressiva do imposto de renda. Tá? Então, para isso, vamos classificar aqui os tipos de imposto de renda. Tá? A gente classifica em 3 tipos, né, de acordo com a alíquota média. Tá? Então, os impostos são classificados como proporcionais, que é o primeiro tipo que a gente vai falar, progressivos, tá? Que é um tipo mais comum, vamos dizer assim, e regressivos, que é uma consequência indesejada, mas que pode acontecer com alguns tipos de impostos, inclusive com imposto de renda. Tá? Como é que é definida essa progressividade, essa proporcionalidade e regressividade? Esse, né, é definido pela alíquota média. Tá? Então, para a alíquota média, eu vou usar esse símbolo aqui, tal M. Tá? E ela é definida como valor pago de imposto sobre o valor da renda. Tá? Então, é simples, é o quanto que você pagou de imposto em relação à renda disponível, à renda líquida do indivíduo. Tá? O que a gente ainda não vai fazer a distinção entre renda bruta e renda líquida. A renda do indivíduo que ele possui. Tá? E é isso, a alíquota média é esse valor. Tá? A proporcionalidade, progressividade e regressividade é o quanto que essa alíquota cresce ou decresce. Tá? Quando o imposto é dito proporcional, né,
essa alíquota não muda, tudo bem? Então a alíquota média vai ser a mesma para qualquer faixa de renda. Isso quer dizer que se você derivar essa alíquota média em relação à renda, que é essa primeira parte aqui, ó, né, não vai ter alteração, tá bom? Então isso vai ser igual a zero. Tá? Só colocando no slide aqui para ficar mais fácil de ver. Se a alíquota média é isso daqui, né, o tanto que você paga de imposto, que a gente está denominando por T ao longo desse curso inteiro, e a renda do indivíduo. E você derivar, né, esse tal M em relação à renda, né, é a mesma coisa que você derivar essa fração aqui, ó, né? Então você está derivando essa fração em relação à renda. Tudo bem? Quando essa alíquota não muda, né? Quando é igual a zero, então quer dizer que você está no imposto proporcional. A gente vai ver também que nesse caso é a alíquota constante. Se a alíquota é constante, a alíquota média também será constante. E você tem uma relação aqui que seria fácil, né? O tanto de imposto que você está pagando depende de uma alíquota vezes a renda. Isso está dividido pela renda, então fica constante mesmo. Tá, ok? Então por isso que é como se você derivasse uma constante em relação a R, né? R não está servindo de variável para essa alíquota média, então é derivada igual a zero. Tá, ok? Essa anotação aqui pode ficar um pouquinho melhor. Tá? Bom, olha, a gente tem um imposto progressivo quando essa alíquota é crescente. Se você derivar essa alíquota média em relação à renda e o resultado disso for positivo, quer dizer que essa alíquota média está crescendo à medida que a faixa de renda ou a renda do indivíduo tributado, do contribuinte, está crescendo. Então a gente denomina isso como imposto progressivo, como já falei. O imposto regressivo é quando acontece o contrário. Você deriva essa alíquota média em relação à renda e o resultado dessa derivada é menor do que zero. Tudo bem? Então, essa alíquota média está decrescendo à medida que a renda do contribuinte aumenta. Tá? Então, é o tipo de imposto regressivo. Vamos ver agora uma diferença na definição, que é o seguinte. Você tem a alíquota, que a gente está chamando de tal, e isso é diferente da alíquota média. Tudo bem? A alíquota, né, o tal, nada mais é do que isso daqui, o quanto que você está pagando a mais de imposto quando sua renda aumenta. Tudo bem? Então, isso é a alíquota do imposto. A gente vai ver a diferença dessa alíquota para a alíquota legal, que é a alíquota na letra da lei. Tá? E a alíquota média, a gente já definiu, é o valor do imposto pago sobre a renda. Tá? E a gente está derivando essa fração em relação à renda. Tá? Então, observar essa diferença aqui da fórmula da alíquota marginal e da alíquota média. Tá? Então, a alíquota legal, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é aquela que está presente na lei que estabelece os impostos. Na tabela do Imposto de Renda Brasileiro, por exemplo, a gente observa são as alíquotas legais. Tá? Se ela vai ser igual à alíquota marginal ou não, é uma questão da faixa da renda ali que está sendo operada. A gente vai ver um exemplo na aula a seguir. Tá? A alíquota por faixa de renda presente na lei nem sempre é igual à alíquota marginal. Então, observe essa característica aqui que, às vezes, no linguajar, né, de jornal, até mesmo de alguns livros, essa questão fica um pouco confusa. Né? Você vê o autor está confundindo os dois termos, né? A alíquota legal com a alíquota marginal. Em alguns termos, inclusive relatórios técnicos, isso fica misturado, mas com questões diferentes, nem sempre elas são iguais.
E o gráfico a seguir mostra um comparativo entre o que é imposto proporcional e o que é imposto progressivo. Tá? É esse gráfico daqui que é um gráfico do livro do Stiglitz. Né? Para passar detalhe dele, eu vou fazer ele novamente aqui para a gente ir com mais calma. Tudo bem? Então ele é um gráfico que coloca no eixo horizontal a renda do contribuinte, que tem a renda, e no eixo vertical a quantidade de imposto paga, o T. Tá? O imposto proporcional é você colocar uma mesma alíquota para qualquer faixa de renda. Tá? Digamos que essa alíquota é 20%, tudo bem? Ou seja, 0,2. Né? Essa alíquota vai ser aplicada para qualquer faixa de renda. Então é 0,2 vezes qualquer valor da renda aqui na frente. Tudo bem? Então, se você tem 0,2, opa, o número aqui sumiu, vezes 1.000, você vai estar pagando 200 de imposto. Tá? Proporcionalmente, se você tiver 2.000, você vai estar pagando 400. Se tiver 3.000, você vai estar pagando 600. Né? Então, sempre 20% dessa renda que o indivíduo possui. Tá bom? Não importa se o indivíduo tenha renda muito alta ou se ele tenha renda muito baixa, é sempre 20%. E dessa forma, né, o imposto pago, que está aqui no eixo vertical, aumenta proporcionalmente. Por isso que é chamado proporcional, ele é sempre na mesma razão. Aqui no meu gráfico não ficou bom, deixa eu tentar fazer uma reta perfeita aqui. Nunca fica perfeito, mas está de bom tamanho aqui. A gente está falando de tal vezes R, onde esse tal aqui está sempre constante. Tá? Outro tipo de imposto é o imposto progressivo. Tá? E existem várias maneiras de fazer um imposto progressivo. Depois a gente vai ver o imposto brasileiro, que ele é um imposto por faixas de renda. Né? Mas uma maneira de fazer um imposto progressivo, e bastante curiosa, vou fazer de laranja aqui, ó, é fazer essa reta aqui, vamos colocar ela com uma inclinação um pouquinho maior do que a anterior. Tá? Então você pode ter uma inclinação, uma alíquota constante, uma alíquota marginal constante, né? E ainda assim isso vai ser um imposto progressivo. Né? Então, por que ele fica progressivo? Por conta daquela característica da alíquota média. Né? Então vamos ver aqui o que está acontecendo com esse imposto. Esse ponto aqui onde ele intercepta o eixo horizontal, que ali no gráfico a gente chamou de R chapéu, ele é equivalente à renda mínima. Tudo bem? É uma renda que abaixo disso o indivíduo não vai pagar imposto. Na verdade, aqui nesse caso ele vai receber imposto. Tá? Então, parte aqui negativa do T, né? O indivíduo tem direito a receber um imposto pelo Estado. É como se o Estado falasse, olha, quem tem renda abaixo de chapéu, na verdade tem que receber um subsídio. Né? Tipo, é um imposto negativo. Você recebe renda para ficar com uma renda exatamente igual a chapéu. Tá? Quem está acima vai pagar um imposto com uma alíquota constante acima do R chapéu. Tá? Então esses aqui começam a pagar o imposto. Tá? Como é que é a fórmula dessa reta aqui? Nada mais é do que essa fórmula aqui, ó, uma alíquota, vamos chamar ela de T', é a renda do indivíduo menos R chapéu. Tudo bem? Então, isso aqui é o imposto devido nessa forma, e esse imposto vai ser proporcional. Repara também que a inclinação da reta laranja é maior do que a inclinação da reta azul. Então, quer dizer, esse tal linha é maior do que o tal que a gente fez para o imposto proporcional.
Bem, e o que mais que a gente pode falar sobre isso aqui? A gente pode verificar algumas coisas, né? Todos os indivíduos que estão à esquerda do R-chapéu, esses que eu vou assinalar aqui, ó, todos esses aqui estão recebendo imposto, tá? Quem está só um pouquinho à esquerda do R-chapéu está recebendo só um pouquinho de subsídio aqui, tá? Então esse indivíduo que está aqui nesse ponto recebe só a quantidade de subsídio suficiente para complementar a renda que ele já possui e ficar igual a R-chapéu, tá? O indivíduo que não tem renda nenhuma, ele vai receber tal linha vezes R-chapéu de imposto negativo, ou seja, ele vai ter o subsídio no valor igual a tal vezes R', tudo bem? Então toda essa faixa aqui, inclusive fiquei sem espaço para fazer um intercepto vertical aqui, tá? Então, guardando as equações aí, né? Então, no caso proporcional, a gente tinha isso daqui, calcular o imposto era bem fácil. Você tem T igual a tal vezes R, que é a renda do indivíduo. No outro imposto é um progressivo, só que com alíquota constante, né? Progressivo com alíquota marginal fixa, né? Então, esse em laranja aqui, ó, ele é progressivo. E a gente tem como ver que a alíquota média está crescendo, tá? Graficamente também. Então, o imposto devido nesse caso, tal linha vezes R menos R chapéu. Repare que o indivíduo que tem a renda mínima não vai pagar nada de imposto, por isso que é o intercepto horizontal aqui, ó. Esse indivíduo aqui não paga nada de imposto, tá? Quem recebe mais vai começar a pagar o imposto da renda que ele ganha além do R-chapéu, tá? E como é que a gente vê a alíquota média, né? A parte positiva, para os que estão pagando imposto, ou seja, os que estão à direita de R-chapéu, né, você pode fazer essa regrinha aqui, ó. Deixa eu fazer o gráfico diminuído aqui, mas vocês vão pegar. Quando eu ligo a origem a qualquer ponto desse gráfico, eu acho a alíquota média, tudo bem? Na verdade, isso é uma propriedade geométrica, né? Eu acho o ponto médio daquela renda, daquele valor, né, do domínio da função, do x, né, do domínio ali, que no nosso caso é R. Então, quando eu pego da origem até qualquer ponto aqui à direita, tá? Então, vou pegar o primeiro ponto aqui, ó. Essa é a alíquota média de quem recebe a renda R1. Lembrando que a renda R1 está à direita de R chapéu, tá? A alíquota média de quem está um pouco mais à direita, né? Está nesse ponto 2 aqui. A alíquota média de quem está no ponto 2 é a inclinação dessa reta que vem da origem e intercepta o ponto 2. Tá vendo que a inclinação é mais alta? Né? E por isso a alíquota média nesse ponto 2 é mais alta. Se você calcular o quanto de imposto que esse indivíduo paga sobre a renda 2 aqui, você vai ver que a alíquota média é mais alta. E assim por diante. Poderia fazer um ponto 3 aqui mais à direita ainda. Né? Você vai ver que essa alíquota vai aumentando, mas ela não vai aumentando tanto, né? Está aparecendo aqui pelo gráfico mesmo que ela está aumentando a taxas cada vez menores. E de fato, para esse tipo de imposto é isso que ocorre. Ela vai aumentando, mas ela para de subir rapidamente depois que você está muito à direita do R-chapéu, tá? E claro, tipo, você não precisa calcular alíquotas médias negativas, porque esse indivíduo que está aqui à esquerda, né, todos eles que estão à esquerda, estão recebendo imposto. Então, a alíquota média, você pode dizer que é zero, né? Não precisa calcular essa parte negativa, tá? E aqui no gráfico do Stiglitz é justamente isso que é feito, tá? Então ele coloca
Em preto aqui, esse imposto progressivo, né, onde a gente chamou de tal igual a 2, a inclinação, que está sempre constante. A única diferença é que é uma reta deslocada, né? Ela não intercepta o eixo vertical no zero, ela intercepta o eixo vertical em um valor aqui negativo de imposto, quer dizer que esse indivíduo aqui está recebendo um subsídio. Como se fosse uma renda mínima aqui nesse caso. Ok? E no caso proporcional, que é essa em azul, né, é aquele caso que a gente viu. A alíquota é constante, mas a alíquota média também é constante. Repare que a inclinação da reta em azul é menor do que a inclinação da reta em preto. Então, o gráfico de baixo mostra isso. Tá? Ele mostra tanto a taxa marginal quanto a taxa média. Então, a taxa, né, média e marginal do imposto progressivo é essa aqui, ó, em azul, ó, sempre constante. Ou desculpa, do imposto proporcional, sempre constante e mais baixa. Tá? A alíquota marginal do imposto progressivo que a gente fez não está mudando, tá? Se você fizer uma derivada em qualquer ponto aqui dessa reta, né, é constante, derivada de uma reta. Então, a taxa marginal desse tipo de imposto, que a gente está chamando de T2 aqui, está constante. A alíquota média está crescendo, né? Aquela questão que a gente mostrou nesse último gráfico aqui. Então, a alíquota média nesse tipo de imposto está crescendo. Está crescendo de que maneira? Está crescendo dessa maneira aqui, ó. Deixa eu sublinhar em laranja, inclusive. Tá? Ela começou em zero, você pode chamar de zero para todo mundo que recebe menos do R-chapéu. O R-chapéu está aqui, ó. E ela começa a subir. Ela sobe rapidamente no início, mas ela vai decrescendo. E ela vai assintoticamente aproximando da taxa da alíquota marginal daquele imposto. Nunca chega, mas ela sempre vai se aproximando um pouquinho mais da alíquota marginal, tá? Então, quer dizer, como a alíquota, lembra, é positivo, né? Se você derivar essa alíquota média, né, a partir do R-chapéu, você vai ter todas essas tangentes aqui positivas. Então, se essas tangentes são positivas, você já caracterizou que esse imposto é progressivo. Tudo bem? Ele é progressivo de um jeito curioso, né? Começa bastante progressivo aqui perto da renda chapéu, né? Do R-chapéu, da renda mínima, e ele fica menos, né, progressivo, ou melhor, a progressividade cresce de maneira mais devagar quando a renda é alta, né? Claro que a alíquota média aqui está maior do que aqui, tudo bem? Mas é uma maneira de fazer o imposto, tá? Inclusive houve uma sugestão para fazer um imposto proporcional no Brasil, né, um imposto progressivo, mas dessa maneira com a alíquota constante, mas essa proposta não vingou, né, e até agora não está sendo discutido novamente. Tá? Bom, para quem gosta de ver as fórmulas aí, né, para entender um pouco mais a fundo esse problema, né, você tem o seguinte: o imposto proporcional é aquele que a gente já mostrou, né? Só o imposto devido vezes uma alíquota constante vezes R. Existem mais de uma forma de fazer o imposto progressivo, tá? A forma que a gente viu foi essa primeira, que é aquela mais simples. Você coloca uma alíquota constante, né? Essa alíquota constante é aplicada sobre os indivíduos que ganham mais de R-chapéu. Outra também interessante é você manter a alíquota do tal constante, a alíquota marginal constante, mas à medida que a renda do indivíduo é elevada ao quadrado, você tem um imposto devido bem maior. Tudo bem? Então seria isso daqui, né? Vamos colocar aqui, você tem imposto devido igual tal R ao quadrado, né? Você pode ver que como é uma função quadrática, você está aumentando esse imposto devido muito rapidamente. Então, seria algo assim, tá? Quanto mais alta essa alíquota, mais
forte a inclinação, quanto mais baixa essa alíquota, mais fraca essa inclinação, mas ela sempre mantém esse formato quadrático, né? E um país adota essa forma, é só para a gente pensar que esse tipo de imposto também vai nos fornecer uma alíquota média crescente, tá? Então, se você fizer dessa forma, você tem uma alíquota média crescente. E a forma mais utilizada pelos países é essa terceira, tá? Que a gente vai ver mais detalhes quando a gente vê o imposto de renda brasileiro. Tá? Mas o que ela funciona? Ela tem alíquotas marginais diferentes para cada faixa de renda. Tá? Por isso que tem um somatório aqui, porque você vai aplicar uma alíquota para uma faixa, outra alíquota para outra faixa, e assim sucessivamente. Tá bom? Na verdade, você pode traduzir de uma maneira mais simples, como uma alíquota aplicada a cada faixa, vezes a renda desse indivíduo, de acordo com a faixa que ele está, menos uma dedução. Tá? Quem quiser abrir essa continha aí, dá para abrir para você ver o que vai ser a dedução e o que vai ser o imposto devido. Tá? Mas no exemplo que a gente vai dar sobre o imposto brasileiro, vocês vão conseguir ver isso com exemplos numéricos que a gente vai passar daqui a pouco. Tá? Mas os países adotam esse tipo de imposto. Tá? Como é que fica comparativamente? Para vocês pensarem comparativamente, tá? Aproximado, né? Coloquei aqui uma renda de 0 até 10 mil. Né? E o imposto pago aqui, né, de 0 até mais ou menos 3 mil, para quem está pagando imposto. Tá? Olha só, tá? A cor está um pouco fraca aqui, mas o primeiro imposto é o imposto progressivo, mas com alíquota constante. Tá? Então eu coloquei aqui uma renda mínima em 2 mil. Tá? Indivíduos com renda abaixo de 2 mil estão recebendo imposto, então quer dizer, estão recebendo subsídio do Estado. Quem recebe, ou quem tem renda zero, né, quem teria renda zero estaria recebendo aí, no caso, R$ 600, tudo bem? E quem tem a renda exatamente igual a 2 mil não está pagando nada de imposto, tudo bem? Quem tem um pouquinho menor recebe proporcionalmente ali os 30% a menos. Né? 30% vezes a renda que ele tem a menos até chegar ao 2 mil. Bom, à direita de 2 mil está todo mundo pagando imposto. Tá? E olha só, né, tipo, esse imposto vai aumentando, ele até aumenta bem rápido aqui no início, talvez mais rápido do que as outras opções que nós vimos ali no slide anterior, mas depois ele fica aqui mais ou menos constante. O indivíduo que tem renda de 10 mil reais vai pagar aí em torno de 2.500. Né? Não é 3 mil porque a gente tem essa parte aqui da renda mínima, tudo bem? Então o indivíduo que tem 10 mil de renda aí está pagando 8 mil vezes 30%, ou seja, está pagando 2.400 de imposto. Tá? O indivíduo que estaria ganhando 12 mil estaria pagando exatamente 3 mil. Estaria um pouco à direita no gráfico ali. Tudo bem? Então tá, essa é a forma de imposto que tem inclusive um pagamento para quem tem renda abaixo de 2 mil. As outras formas não tem pagamento para quem tem renda abaixo. Tá? Então essa aqui seria aquela forma quadrática com uma alíquota super pequena para manter a comparatividade aqui. Então seria uma alíquota aqui, ó, de 0,003%. Tá? Então uma alíquota super baixa, só para você ter ideia, né? Porque o que está mais forçando o imposto a se elevar é a própria renda elevada ao quadrado aqui. Tá? Então esse tipo de imposto vai ter um comportamento de parábola aqui. Não ficou muito perfeito no meu gráfico ali, alguma questão de
de como foi feito lá no Excel, mas é assim, tudo bem? E o imposto, né, brasileiro, esse em verde, aqui está um verde muito clarinho, deixa eu fazer ele mais forte, né? Você tem a alíquota zero até um pouco mais de R$ 2.000, uma alíquota de 7, a gente vai ver em mais detalhes na próxima aula. Então você tem faixas aqui em que as alíquotas vão subindo, tá? Mas olha só, o imposto brasileiro aqui, com as alíquotas presentes, está sempre pagando menos do que essas duas opções anteriores que a gente colocou, tá bom? A última alíquota aqui é 27,5%, tá? Então, os três tipos de imposto colocados juntos nos fornecem isso, tá? Detalhes também, né? Esse imposto proporcional da renda é utilizado em poucos países, tá? Então, dos exemplos que eu encontrei aqui, quando eu fiz a última busca sobre isso, final de 2020, né, eram Suíça, Rússia, Mongólia e Hungria, tá? Tá disponível para clicar aqui, quem puder ter acesso ao slide pode clicar e ver a notícia aí sobre esses países e a forma do imposto que eles adotam, tá? Nos Estados Unidos, alguns estados adotam um imposto que não é bem sobre a renda, mas é sobre a riqueza produzida pelos cidadãos, tá? Então tem uma espécie de imposto de renda estadual lá nos Estados Unidos e 9 estados dos Estados Unidos adotam esse tipo de taxa proporcional, tá? Colorado, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, North Carolina, Pensilvânia e Utah. Então, quer dizer, entre os países são muito poucos e entre os estados americanos também não é nem perto da metade, né? Seriam 25 estados, né? Então, é minoria, né? O imposto proporcional ele tem uma atratividade de ser simples. De novo, aquela questão que a gente estava falando anteriormente, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele pode ser oneroso para uma determinada faixa de renda. E ele tem essa questão de você colocar uma taxa mínima. Você pode inclusive não pagar subsídio para quem ganha menos do R-chapéu, mas aí você vai ter que resolver um problema que a gente vai ver quando a gente falar do imposto brasileiro, tá ok? Então, para esses exemplos aqui, vamos ver na próxima aula, 18.3, onde a gente vai falar do imposto de renda no Brasil, tá ok? Então, até lá, tchau, tchau.